Ser vizinho de uma fazenda produtora de grãos não é fácil. Somente no ano de 2019, 474 novos agrotóxicos foram liberados no Brasil. O número supera o último ano do governo Michel Temer, em que 450 novos pesticidas foram liberados. No primeiro ano da gestão Bolsonaro, 87 empresas conseguiram a permissão de comercialização dos químicos, sendo apenas 40% empresas brasileiras dos mais de 500 registros concedidos. A maior beneficiada foi a chinesa Adamar, com 41 produtos, seguida pela brasileira Nortox, com 35, a espanhola Trade Corp, com 27, e a chinesa Rainbow Chemical, com 22 novos agrotóxicos livres para venda e aplicação. O reflexo do uso de venenos de forma indiscriminada é sentido principalmente por quem vive no campo e vê o cenário se transformar com o avanço do agronegócio. Então a gente sente muita diferença. O clima ficou muito mais quente, né? Não existe mais aquele vento frio que existia quando tinha muita árvore. Isso aqui tudo era mata mesmo, olha só. Tinha bastante comunidade? Tinha, era grande. Essas casas emendavam tudinho aqui. Isso aqui já foi veneno, ó. Isso aqui é o glifosato. A gente tem buscado mais discutir isso, a soja, que é o inimigo em comum que a gente tem, que isso não faz parte da nossa cultura aqui. É uma cultura que está vindo para cá, que está dominando o nosso território, está acabando com muitas comunidades. E está aí. Nós temos conhecimento de casos de pessoas que por conta do uso do agrotóxico tiveram que se mudar 3 vezes, né? Onde chegou lá, também chegou a questão do agrotóxico, teve que sair para outro canto, também já chegou lá também, então fugindo na verdade, né, desses venenos. Na verdade eu vivo aqui desde quando nasci, né? Então tem 39 anos que eu vivo aqui. E logo que eu me entendi assim como já mais grandinha, né? O que existia muito aqui era matos, né? Matas. Hoje não, hoje é muito destampado, né? Devido assim, depois que os gaúchos chegaram, eles começaram a aradar tudo, derrubar as árvores, né? E é isso, a diferença que a gente está vendo é isso aí hoje, né? Muita poluição, por causa do envenenamento que eles jogam, né? Isso todos eles fazem, porque tem que, né? Eles aradam e depois eles jogam veneno para... É essas mudanças que a gente vive. Os primeiros gaúchos eles plantaram arroz, depois foi o milho e o feijão. Não tinha só. Depois do milho com feijão, eles começaram a botar soja. Só que depois da soja aí não ficou mais muito bom, por causa do veneno. Quando eles colocam o veneno, a gente fica muito incomodada aí, e aquilo muito forte, né? Os bichos da gente, as criação, começaram a morrer, ninguém sabe se é devido ao veneno, né? Porque não morria assim muito, mas sempre morria, mas não era tanto. E depois que começaram o veneno, aí ficou mais ruim. E quando eles vão aradar aí a poeira pega tudo para casa da gente, que até para a gente estender uma roupa é difícil. Nós temos estudos aí de igarapés contaminados, nós temos estudos de poços até com 200 metros de profundidade, já deu a presença do glifosato nessa água. Principalmente ali no Açaizal, tem muita na área indígena, tem muita área de soja. E ela desce para dentro de uma área que é o igarapé, né? E esse igarapé desemboca nessas cabeceiras aí. E aí a gente sabe que vem para cá, joga tudo aí pro rio, né? Meu terreno aqui é baixo, aí quando a chuva vem, no inverno, aí vem daqui, desce com tudo para cá e fica aqui tudo cheio de aquela água amarela, aquela água feia, né? E eu acho que isso também mais prejudica os bichos, né? Porque ninguém sabe o que é que vem na água. Pelos estudos a gente sabe que está tudo poluído, mas não... Pô, a gente diz que de vez em quando tem diarreia e tudo, de repente pode ser da água, né? Muita coceira nas crianças, e em mim mesmo deu que ficou tudo... A gente acha comprar pomada, mas custou resolver. Mas as crianças ficaram muito cheias daquela coceira, ficava grossa a pele da criança. Aí ninguém
sabe se é devido do que eles colocam, né? Teve pessoas que dizem que já deu vômito, muita dor de cabeça, né, quando eles estão envenenando lá. Às vezes até aceleramento no coração, né, já deram isso. As pessoas que conversaram aí no dia dos exames falaram que deram isso. Para mim, graças a Deus, aqui não, porque ainda deixaram essa mata aqui, né, para o impacto ser menor para nós. Mas onde tem, que a casa fica já diretamente, já bem próximo, o pessoal sente muito isso. Eu estive acompanhando a região da Curuaona, onde a gente fizemos coletas de sangue, né, para medir qual era a quantidade dessas pessoas, de glifosato no sangue dessas pessoas que manuseiam o agrotóxico, de alguma forma já manuseiam, porque pegaram essa prática também, e de outras formas aqueles que não manuseiam, mas que estão somente no entorno da atividade, né, que não lidam assim diariamente, direto, né. E nós tivemos muitos casos, né, então foram mais de 30% de contaminação que a gente identificou através dessa pesquisa. Ele coloca agora um veneno que a gente não sente mais muito aquele cheiro. Mas acho que aquilo ainda fica, né? Fica no vento, fica na água quando chove, fica empoçado. E eu acho que isso tudo também, o sereno da noite, né? Molha o capinzinho e os bichos vão comer, e que também prejudica, né? Não fede, mas também, eu acho que faz o mesmo mal, né? Porque quando é no tempo que eles envenenam, quem tem roça muito próxima está dando muita lagarta, que os bichos saem de lá, né, e eles vão diretamente na maniva. Lá eles comem as folhas tudo, deixa totalmente pelado. No ano passado, teve muita gente que teve mesmo muito prejuízo nessa parte aí. Porque eles mataram mesmo as aves. No caso, as lagartas invadiram, então eles comeram tantas folhas, né, que chegaram a morrer alguns pés. Então o risco de o pequeno agricultor ser atacado pelo inseto desse, ele é bem maior do que por empreendimento como esse, porque o agricultor está a pé, está fazendo tudo manual, e o grande empreendimento não, é feito só no maquinário, né? E aí é uma coisa que eles estão fazendo na comunidade, mas que não deixa renda nenhuma para a comunidade, porque até os funcionários que ele usa não são da comunidade, né? Então a comunidade só tem a perder porque está perdendo a essência da terra, né? Vamos dizer assim, a saúde da terra está sendo destruída por essa produção. Quando a soja chegou aqui, muitas pessoas venderam as suas terras, saíram desse local e foram em busca de terra em outros locais, né? E essa escolinha aqui sempre funcionou, né? Mas uma das coisas muito preocupantes nessa escola hoje é a questão da aplicação do agrotóxico, né? E às vezes o aluno está na sala de aula aqui, os caras não respeitam, passa veneno aí na frente. A escola ela ainda funciona com as poucas famílias que sobraram aqui, né? Hoje, se tiver muito nessa comunidade, tem 20 famílias, né, que restaram das 70. Né? E geralmente as famílias que se encontram nessa comunidade são de algumas pessoas que ainda trabalham para aqueles, né, que são do agronegócio aqui. Muito, muito mesmo. Isso aí tem demais. Quando é no tempo da colheita, a gente tem muita caçambona, muito caminhãozão carregando. A gente tem muito isso. Ali mesmo para nós, próximo da escola, deveria ter mais um quebra-mola, né? Não tem, já tem bem aqui, próximo do campo de futebol. Porque tem muita criança que vem correndo, na hora que libera, não estão nem aí, né? Quando a gente começou no nosso... Logo aqui, ninguém usava isso. Dava tudo, dava bem. Era arroz, era a roça, o milho, tudo. E hoje em dia até o plantio não dá mais como era antes, né? Eu acho que tudo já está acostumado já com aquele veneno, né? Aquele coisa que eles colocam, mas nós não colocamos. Não, na nossa não. A gente não usa veneno. Às vezes aqui a gente usa no terreiro, assim, para coisar formiga, né? Essas coisas aí. Porque formiga dá demais também. Às vezes é isso, é que ele se muda, né? Às vezes eles jogam o veneno lá e ele vem e se muda. Às vezes no terreiro da gente dá muita formiga. Inclusive meu marido nem pode usar veneno, que uma vez ele caiu já na tolice de botar lá no cemitério, né? Pro mato ser mais coisas, mas ele passou mal, ninguém sabe se foi do veneno, aí o médico proibiu ele. Aí pronto, de lá a gente tira mesmo na enxada o serviço lá, ele não usou mais. Eles são, agora ultimamente aconteceu um fato com eles aí, que eles plantaram milho, uma grande área, né, da plantação deles, o milho cresceu,
Mas as espigas de milho, as bonecas que a gente fala, elas não encheram, não deu o bago. Deu a espiga, mas não deu o bago. Ficou seca, ficou xoxa a espiga de milho. E aí, por exemplo, assim, a gente vai perceber o que aconteceu isso, né? É a terra que de repente não tem mais a vida que ela tinha antes para dar a força que ela tinha para dar um produto bom, né? Então esses impactos aí, já com eles, com tudo isso, com todos esses produtos que eles usam, já não está resolvendo. Imagine a gente que trabalha com as pequenas agriculturas, que é só do plantão, e espera que nem a chuva que cai do céu para produzir. Então fica meio complicado. Em um contexto de avanço das monoculturas na Amazônia, um questionamento é presente. O que irá restar da biodiversidade, da vida e da cultura local? E ali onde era o porto da Cagil, era a praia da Vera Paz. E hoje a gente está preocupado, porque a mesma coisa eles querem fazer ali na boca do rio Maicá.